Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente, nos procure nas nossas redes sociais, sempre no @IPBOficial. E logo no início do nosso programa eu quero chamar um quadro que tem apresentado um pouquinho daquilo que nós cremos. Gente que crê. Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil apresentam Gente que Crê. Quando eu penso em sofrimentos e aflições, não vejo que isso faça parte das bênçãos de Deus, mas que nos sirva de amadurecimento, tudo com propósito, né? Como jovem é difícil pensar, né, em provações, em sofrimento, mas porque a gente quer ser feliz, quer ser alegre. Mas a Bíblia ela nos traz que as provações servem para aumentar a nossa confiança em Deus, a nossa fé e assim deixar a gente mais forte. Então acredito que sim, sejam bênçãos de Deus nas nossas vidas. As provações fazem parte da vida de qualquer pessoa. No dia a dia, enfrentamos muitas dificuldades como a questão do desemprego, violência, doenças, morte. A Bíblia e a história do cristianismo apresentam inúmeros exemplos de pessoas fiéis a Deus como nós, que através dos séculos foram ofendidas, perseguidas, encarceradas, açoitadas, apedrejadas, mortas, quase todas de maneira humilhante, cruel e trágica. A Bíblia Sagrada fala de muitos personagens que, apesar da sua fé, do seu bom testemunho, passaram por situações de adversidade, inclusive alguns perderam a própria vida. Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi preso e, segundo a história da igreja, foi decapitado pelo Império Romano. João Batista foi preso por causa da sua mensagem confrontadora do pecado. E assim acontece também conosco, nós podemos passar por situações de adversidade. Uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de que, se tornar um discípulo de Cristo não faz que sejamos imunes às provações e tribulações da vida. Porque um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como a morte de parente querido, doenças, dificuldades financeiras, preocupações e medo. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus não nos protege do sofrimento. Então, na minha vida, eu percebi com os meus sofrimentos que Deus me encaminhou, tanto nos campos verdejantes, lá do Salmo 23, quanto nos vales sombrios também, né? E o que é mais intrigante da vida cristã é que no vale sombrio foi onde eu mais aprendi. Quando eu passei por acidentes, quando eu passei por internações, quando eu passei por perdas familiares, foram os momentos onde Deus mais me ensinou. Mas Ele esteve comigo. Então houve dúvida, houve sofrimento, mas Ele esteve comigo. É preciso considerar que Jesus sofreu como ninguém. Foi um sofrimento físico, emocional, sobretudo espiritual. Os seus discípulos também enfrentam sofrimentos, dores, vez por outra. Não é incomum que haja dias em que tudo pareça estar muito bem, quando de repente somos assolados por tempestades, problemas, dificuldades. Para enfrentar esses momentos e testemunhar a nossa fé, Deus coloca em nossos corações uma esperança que nada e nem ninguém poderá tirar. Como diz o capítulo 1, verso 12 de Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É nisto que a gente crê. Gente que crê. Realização Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos de volta com o programa Verdade e Vida. Hoje o nosso tema Elias, Boca de Deus. Daqui a pouquinho essa será a mensagem
proferida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes disso, o nosso bate-papo, e hoje recebendo o reverendo Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida na cidade de São Paulo, é também presidente da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Roster, é uma alegria tê-lo conosco aqui, eu já peço que o senhor comece falando sobre os desafios de sermos instrumentos nas mãos de Deus e de ensinarmos a partir das Sagradas Escrituras. Que privilégio imenso estarmos juntos mais uma vez, reverendo Rodrigo. E é impressionante que Deus, por sua graça, depois de nos salvar, queira usar-nos para a glória dele. Paulo tem uma frase na qual ele diz que Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então, além de nos dar a bênção de salvação, o Senhor nos chama para servi-lo com nossos dons e talentos que ele nos dá. E, além de tudo isso, todos nós, como cristãos, temos o desafio e a responsabilidade de proclamar o Evangelho a toda criatura. E esse desafio, pastor Roster, muitas vezes ele não é bem compreendido por nós, né? E é interessante porque algumas pessoas, quando olham, né, para esse desafio de ir, de pregar o evangelho, da evangelização, né, até vão dizer, não, isso é para quem tem dons específicos nessa área da evangelização, a minha área é outra, eu tenho dons em outras áreas, mas Jesus é taxativo, né, quando ele nos comissiona a irmos e a pregarmos o evangelho. Mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas usam aquela expressão, né, disso é responsabilidade do missionário, né? E o missionário é alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui, né? Não tem a ver com o nosso dia a dia. Como que é esse compromisso da missão para todo discípulo e discípula de Jesus? É extremamente importante, reverendo Rodrigo, porque a ordem de pregar o evangelho é para todo cristão. E se você é verdadeiramente um crente, você sabe a importância de ter o Senhor Jesus na sua vida. O Novo Testamento nos deixa claro que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso grande Salvador. E nós sabemos que por causa do nosso pecado, nós jamais poderíamos satisfazer a justiça de Deus. E se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós estaríamos perdidos. Então Deus nos amou tanto que nos deu a sua provisão, alguém do tamanho de Deus, que é homem como nós, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E ele então nos regenerou para uma viva esperança, nós nos arrependemos, cremos em Jesus e fomos perdoados, salvos pela graça mediante a fé, e hoje somos nova criatura e servimos ao Senhor. Todo crente é capaz de dizer quem é Deus, quem ele é como pecador, o que Cristo fez por ele e chamar aqueles que o ouvem a se arrependerem e crerem para receberem o perdão de pecados e a bênção da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. E pastor Roster, né, o senhor trouxe algo, né, que é sistemático, estabelecido, né, esse processo da história que revela quem Deus é, quem nós somos, né, e a ação de Cristo. E nós cremos que o evangelho, ele precisa de fato fazer sentido, né, por isso ele precisa ser bem apresentado. Mas ele precisa ser percebido, sentido também na nossa vida. Como conjugar essas duas coisas? Estarmos prontos para dar razão da nossa esperança em Cristo Jesus, mas vivermos a partir dessa esperança. Excelente pergunta. Quem creu em Cristo Jesus foi transformado por ele. Isso não significa que você nunca mais vai pecar neste mundo. Você tem a velha natureza dentro de si ainda, mas agora tem a natureza do Espírito. E a Bíblia te ensina a considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Ainda que você tropece e não seja plenamente perfeito neste mundo, mas você foi lavado pelo sangue de Jesus e não vive mais entregue a uma prática de pecado. Outro dia eu conversava com alguém que trabalhava em determinada empresa e ele falava de uma menina que se dizia cristã evangélica, mas ela namora todos os rapazes da empresa. Então isso é um péssimo testemunho e as pessoas diziam, se for para ser crente como ela, eu não quero ser. Então o verdadeiro cristão é alguém que é lavado no sangue de Jesus e agora ele não vive mais para satisfazer os desejos da sua carne. Ele vive para a glória de Deus. Se tropeçar, vai se arrepender, pedir perdão, ser perdoado, purificado e seguir crescendo para a glória de Deus.
E é fascinante, né, como nós, ao vivermos isso, né, vivermos uma vida diferente do que a sociedade, a cultura, o mundo à nossa volta impõe, isso causa certo frisson, né, pastor Rosta? Gera talvez um incômodo ou mesmo uma curiosidade. E essa vida, então, ela começa a evocar algumas perguntas, questionamentos por parte das pessoas, por parte da sociedade. E a resposta é o Evangelho. Como então a gente conjugar agora essa compreensão de que temos que viver essa vida que gera perguntas cuja resposta é o Evangelho? Estarmos preparados para essas duas coisas, viver e responder. É excelente essa conjugação. Certa feita, pastor Rodrigo, eu ouvi de um policial nos Estados Unidos que trabalhava num bairro muito complicado. E os policiais recebiam propina naquele bairro. E ele foi convertido a Cristo e parou de receber propina. E começou a ser perseguido pelos seus próprios colegas policiais. E eles perguntaram para ele por que ele fazia isso. E ele teve a oportunidade de dizer a eles que a vida dele foi transformada, que ele foi perdoado por Cristo Jesus. E agora ele vivia para agradar a Deus. Ele não podia mais ter aquela prática errada que tinha antes. Então, quem tem Cristo não pode mais viver do mesmo jeito. Que a sua vida evoque a possibilidade de que as pessoas perguntem por que você faz o que faz, e que nessa hora você fale do grande amor de Deus, que deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário e pagar os teus pecados, e diga que todo aquele que crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador terá a vida eterna, será perdoado de todos os seus pecados e será reconciliado com Deus o Pai. Amém. Quando nós vivemos à luz do Evangelho, de fato, nosso Senhor é glorificado. Nossa temática de hoje, Elias, Boca de Deus, será tema da pregação do reverendo Fernandes Dias Lopes, que vem logo na sequência. Então não sai daí não. O programa Verdade e Vida volta já já. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Estou muito feliz de partilhar com você neste momento a preciosíssima Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um personagem bíblico, Elias, Boca de Deus. E vamos basear esta mensagem em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Vamos ouvir a leitura deste texto. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Este homem foi levantado por Deus em sua nação num dos períodos mais sombrios da história do seu povo. Depois de 120 anos de Reino Unido, sob o comando de Saul, Davi e Salomão, respectivamente, agora a nação é rasgada, uma crise interna, uma luta entre as tribos. E o Reino do Norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, já estava no 6º reinado. E a crise era medonha. Cada rei que sucedia o outro era pior do que o antecessor. Até esse período, 2 reis foram assassinados e o assassino assume o governo. Agora, reina em Israel o pior rei da história, Acabe, juntamente com a sua mulher, Jezabel, começando um processo de perseguição e matança aos profetas de Deus.
O culto a Baal, um ídolo abominável, foi posto à força da espada e da baioneta. É nessa conjuntura de decadência religiosa, política, moral, é que Deus levanta não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. Ele é de um lugar desconhecido. Ele vem de Tisbé. Ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não procede de uma escola de profetas, nem de uma família sacerdotal. Ele é um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus para impactar a sua nação. Elias começa o seu ministério confrontando o rei Acabe lá no palácio, trazendo uma palavra de juízo à nação, dizendo que nos próximos 3 anos e meio não haveria chuva nem orvalho em Israel. Com isso, Deus estava quebrando as pernas deste ídolo Baal, porque ele era considerado o padroeiro da prosperidade. Em não havendo chuva, não tem colheitas. Em não havendo chuva, os rebanhos perecem. Em não havendo chuva, a economia entra em colapso. Mas, depois desta palavra de juízo, Deus ordena a Elias esconder-se junto à torrente de Querite. E Deus o sustentou ali durante esse período de forma milagrosa. Isso nos ensina que, muitas vezes, na jornada da vida, Deus nos leva para um deserto. E o deserto não nos promove, o deserto não nos enaltece. O deserto não acende as luzes da ribalta. O deserto apaga os holofotes. Mas o deserto não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus está trabalhando primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós. Quando Deus nos matricula na escola do deserto, a escola superior do Espírito Santo, precisamos aprender a depender do provedor mais do que da provisão. E então, ali está Elias, escondido, sendo tratado por Deus, para depois ser usado por Deus. Depois desse período tão crítico, Deus dá uma ordem para Elias para sair de Querite e ir para Sarepta. E Deus lhe disse que lá uma viúva lhe sustentaria. Então Elias, sabendo que Acabe o procurava, vivo ou morto, em Israel e fora de Israel, põe o pé na estrada, porque o Deus que ordena, que comissiona, é o Deus que protege. Quando ele chega em Sarepta, a mulher que deveria sustentá-lo está morrendo de fome. E Deus, às vezes, nos coloca nessas providências carrancudas, porque Deus ainda está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. O que é curioso é que a viúva que haveria de sustentar Elias tem provisão apenas para mais uma refeição e depois acabou, não tem mais nada. Mas aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, porque Deus multiplicou a farinha na sua panela e o azeite na sua botija. O nosso Deus é o Deus da providência. É Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem cuida de nós. Ele quem nos dá a vida. Ele quem nos dá o sustento. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. De nada adiantaria termos dinheiro se os campos não produzem mantimento. É Deus quem nos sustenta. Deus opera o extraordinário no ordinário da vida. Porém, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Não é verdade que se você se tornar um cristão piedoso, você não vai ter problemas na vida, que você não vai enfrentar
dificuldades financeiras ou de saúde, ou mesmo luto. O filho único daquela viúva adoece e morre. Talvez você está lidando com a dor do luto. Talvez as lágrimas quentes rolam no seu rosto. Talvez você está no vale mais escuro da sua jornada. O que é curioso é que esta mulher colocou a culpa da morte do seu filho único em Elias. Elias não se defendeu. Elias entendia que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega, que não se tripudia sobre aqueles que já estão sofridos e feridos pelos reveses da vida. Mas Elias tomou uma decisão. Ele pegou o menino morto, levou para o seu quarto. E diz a Bíblia que ali ele que se calou para se defender, agora clama aos céus, pedindo um milagre de Deus para ressuscitar o menino. E Deus faz o imponderável, o impossível, o improvável e ressuscita o menino. Eu fico imaginando Elias saindo com uma prova viva do milagre de Deus nas mãos. Hoje, infelizmente, algumas pessoas fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Elias não era desse tipo de pessoa. Ele não colocou outdoors na cidade, dizendo quão grande homem ele era. Ele não chamou uma coletiva da imprensa para se autopromover. Ele não aplaudiu a si mesmo, nem fez um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Simplesmente Elias devolve o menino à sua mãe e diz: o teu filho vive. É nessa conjuntura que a viúva de Sarepta diz assim para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Destaco aqui dois aspectos dessa declaração da viúva de Sarepta. Primeiro, como nós somos conhecidos. Há homens ricos, há homens influentes, há homens com muito poder nas mãos. Porém, parece-me, escasseiam-se os homens de Deus. Parece-me que está raro hoje você conseguir encontrar alguém que você possa dizer: aí está um homem de Deus. Pois Elias era um homem de Deus. Mas esta mulher disse algo maior ainda. Ela disse assim: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E significa que nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Lá em Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. É curioso que os maiores e melhores sermões da história que foram pregados, seja o sermão de Pedro em Jerusalém, seja o sermão de Paulo em Atenas, seja sermões de João Crisóstomo e Aurélio Agostinho, de Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon ou Billy Graham. Nós temos esses sermões disponíveis hoje. Sermões que Deus usou para conversão de centenas, milhares de pessoas. Se nós pegarmos os mesmos sermões para pregá-los na íntegra, o resultado certamente não será mais o mesmo. E por que não? É porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Não adianta você falar sem o poder do Espírito, porque os nossos lábios são lábios de barro. Então Elias,
ensina-nos que é possível mesmo hoje sermos também boca de Deus. A pergunta que eu lhe faço é esta: você é boca de Deus? Quando você fala, Deus está falando por seu intermédio? Há virtude do Espírito Santo? Há poder de Deus na sua vida? Você está revestido com o poder do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você transborda do Espírito Santo? Quando você abre a boca, a palavra de Deus é verdade na sua boca. Você poderia também ser chamado hoje de boca de Deus. Talvez a maior necessidade da igreja, talvez a maior necessidade da nação brasileira é que se levantem novos Elias, que confrontem o rei, que confrontem o povo, que confrontem os profetas de Baal, mostrando a necessidade de sair de cima do muro. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, servia a Baal. Mas não pode ficar em cima do muro. Homens que tenham coragem de confrontar as fortalezas do mal. Homens que tenham coragem de enfrentar todas as hostes do mal. Homens que tenham coragem de demonstrar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eis o desafio de nós, confrontados pela vida e pelo ministério do profeta Elias, rogarmos ao Senhor que Deus envie novos Elias para a nossa geração. A pergunta hoje não é apenas onde está o Senhor Deus de Elias. A pergunta é onde estão hoje os Elias de Deus que possam dizer: eu sou boca de Deus. Eu quero orar em seu favor. Talvez você é um cristão, mas está com o coração apático, com a vida morna, com o coração desanimado. Hoje, Deus pode avivar esta chama em seu coração e levantar você como Elias de Deus no nosso tempo. Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. Eu só posso falar aos ouvidos, mas o teu Espírito é poderoso para falar aos corações. Manifesta-te a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Espero que você tenha sido abençoado e desafiado por esse programa. Se você quer receber aí na sua casa, no seu aparelho celular, essa mensagem, é muito fácil. Basta você entrar em contato conosco por meio do WhatsApp. Manda pra gente uma mensagem. O código de área está aparecendo aqui, é o 11 947 18 94 50 é o telefone. Você vai escrever lá a palavra vida e aí você vai receber aí na sua casa, no seu telefone, o nosso programa, o programa de hoje. Você vai poder compartilhar com quem você quiser. E se você quer assistir a outros programas que já foram veiculados do Verdade e Vida, também é fácil de encontrar. Basta você entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Verdade e Vida. Você vai ver os programas que já passaram, diversos cortes de programas, muito material especial que eu tenho certeza vai ajudar na sua edificação, no seu caminhar na direção do amadurecimento. Você também pode encontrar isso no youtube.com/IPBOficial, onde você tem também tudo aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem produzido para a honra e glória do nosso Deus. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta no mesmo horário e no mesmo canal.